Oi, eu sou o Felipe e imagina o seguinte cenário. Eu te convido para um jantar. Hoje vamos experimentar um prato delicioso, porém muito curioso. Nós vamos comer uma belíssima feijoada. Exceto que, como nós dois bem sabemos, você é vegano. Faz anos que você decidiu se abster de consumir qualquer coisa que venha de origem animal. E sua motivação é o bem-estar dos animaizinhos. Você viu aqueles documentários mostrando a violência cometida contra as criaturazinhas em abatedouros e, se compadecendo com o sofrimento deles, decidiu retirar a proteína animal do seu cardápio. Sim, existem inúmeros motivos para se tornar vegano, mas vamos nos agarrar a esse específico que é o que eu quero debater hoje. Principalmente porque aqui eu vou te dar o argumento perfeito para comer a carne desse porco sem nenhum peso na consciência. Se o problema é causar algum tipo de sofrimento no bicho, pode ficar tranquilo. Não existe nada que deixaria esse porco mais feliz do que ir parar na panela. É sério. Como criar carne sintética em laboratório parecia caro demais, os cientistas decidiram ir por outro caminho. Eles conseguiram decodificar perfeitamente cada pedacinho do código genético dos porcos, e assim foram capazes de manipular tudo sobre como esses animais nascem. Foi assim que nós participamos do jantar com Priscila, uma porca modificada geneticamente. Conseguimos fazer com que ela nascesse com uma vontade indescritível de ser comida, além, claro, da habilidade de se comunicar. Então, antes do jantar ser preparado, Priscila sentou conosco e explicou que estava tudo bem. Era isso que ela queria. Desde que conseguia se lembrar, não havia nada que lhe causasse mais prazer do que se imaginar indo parar em uma panela. Algum tempo depois, o garçom entra e serve a nossa feijoada. Você comeria? Antes de você se recusar a comer a carne da Priscila, é bom lembrar, ela nasceu para isso. Nada a deixaria mais contente do que a ideia de ser devorada em um jantar. Será que seria desrespeitoso com ela deixar de comer a sua carne? Voltamos ao nosso dilema ético, dessa vez para tentar entender a moralidade de uma ação quando nós conhecemos as cordinhas que foram puxadas para gerar o consentimento. Essa historinha da porca que eu te contei é uma adaptação feita pelo filósofo Julian Baggini de uma cena do Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams, mais especificamente no segundo volume, O Restaurante no Fim do Universo. Lá nós somos apresentados a uma criatura quadrúpede similar a uma vaca, nesses mesmos moldes. É uma representação satírica de um conflito que vem ganhando mais força a cada ano. É o valor moral de se comer carne. Você provavelmente já deve ter dito isso, e se não disse, já deve ter ouvido. Para mim, se tem duas pessoas adultas e conscientes e ambas estão consentindo, então pode tudo. Mas será que isso serve como regra? Vamos voltar à questão do consequencialismo que iniciamos no vídeo anterior sobre a dor e o sofrimento. Um dos braços do consequencialismo é o utilitarismo. O utilitarista acredita que devemos escolher as ações que gerem os resultados que causem o máximo de bem-estar. A felicidade é como um equilíbrio entre o prazer e a dor, e esses sentimentos por si só são de valor e desvalor intrínsecos. Uma ação é moralmente correta se nos aproxima do prazer e imoral se nos aproxima da dor. Mas nem tudo é preto no branco, e é aqui que mora o caroço no angu do utilitarismo. Os utilitaristas aceitam que é possível comparar os valores intrínsecos produzidos por duas ações alternativas e estimar quais teriam as melhores consequências. Jeremy Bentham, um dos maiores defensores do utilitarismo, acreditava que um cálculo hedônico, ou seja, um cálculo que meça objetivamente o que gera mais prazer entre as alternativas, é teoricamente possível. Ele sustentava que, ao analisar uma ação humana, poderíamos resumir as unidades de prazer e as unidades de dor para todos que provavelmente seriam afetados, imediatamente e no futuro. E poderíamos tomar o equilíbrio como uma medida da tendência geral para o bem ou para o mal de uma ação. Obviamente, a gente não sabe como fazer isso, mas aí é uma questão de capacidade e não de possibilidade. Em resumo, a moralidade humana não é uma coisa tão abstrata assim e poderia ser verificada em termos objetivos. O problema é que se você levar o utilitarismo à risca, você acaba caindo em um monte de armadilhas, tipo comer a carne de um porco consciente, ou pior, matar uma pessoa. É o clássico dilema do bonde.
Imagine que você está diante de um trilho de trem que lá na frente se divide em dois. No primeiro trilho, você tem uma pessoa amarrada. No segundo trilho, você tem 5 pessoas amarradas. E um bonde está se aproximando. Só que tem mais um problema. O caminho que o bonde vai fazer é em direção às 5 pessoas, passando por cima delas e as matando de uma forma horrivelmente dolorosa. E você está observando tudo. Na sua frente, você encontra uma manivela. Tudo o que você precisa fazer é puxá-la, e o bonde irá mudar o seu caminho. Em vez de passar por cima das 5 pessoas, agora ele vai passar em cima de uma. O dilema aqui é moralmente correto puxar a alavanca e trocar a vida de 5 pessoas pela vida de uma? E será que a inação pode ser considerada uma ação moral? Se você não fizer nada, 5 pessoas vão morrer. Se você puxar a manivela, uma pessoa vai morrer. E vocês já devem saber bem, esse é o momento que você pausa o vídeo e responde aqui embaixo nos comentários o que você faria. E aí, você puxava a alavanca ou não? Um primeiro pensamento imediato nos diz que 5 vidas valem mais do que uma sim. Então, vale a pena. Só que aí a sua ação te torna diretamente responsável pela morte daquela uma. Então, talvez você não devesse interferir. Mas ao mesmo tempo, se você não fizer nada, será que pode ser responsabilizado por aquelas 5 mortes? A resposta para esse dilema é: não sei. A graça desse experimento mental é perceber como um simples dilema permite inúmeras organizações diferentes de valores morais. Como a gente faz o cálculo de dor e prazer nesse caso? Ou então, pense em outro cenário. Em um trilho tem uma pessoa desconhecida, no outro trilho tem um cachorro. Você puxaria a manivela? E se fosse o seu cachorro? Aquele pet que te acompanhou por anos. Será que a vida humana vale mesmo mais que a vida animal? Deveríamos aplicar valores morais idênticos para ambas. Para tentar justificar o consumo de carne, a gente tenta não aplicar aos animais os mesmos valores humanos. Porém, qualquer pessoa sensata sabe que animais ao menos demonstram ser capazes de produzir emoções complexas, como a dor e o sofrimento. Então, a gente passa para a segunda fase da justificativa do consumo de carne, que é aplicar apenas o básico dos direitos que aplicamos a humanos. A gente não tolera maus tratos e nenhum tipo de sadismo. Em vez de serem criados como pedaços de carne prontos para o abate, nós acreditamos que o correto é aplicar a esses seres os mesmos direitos básicos que acreditamos que seres humanos são merecedores: moradia, comida, água, entretenimento, etc. Só depois disso, nós batemos com um martelo na sua cabeça para que o animal morra o mais rápido possível e sem dor, para que nós possamos nos alimentar. Só que isso parece um tanto contraproducente. Quanto mais nós nos aproximamos dos valores humanos, mais humano o animal parece, e mais difícil fica de aceitar ter a sua carne na mesa. Dar a capacidade de consentir e se comunicar parece tornar o consumo da sua carne mais errado. E por mais que você aceite participar dessa refeição comigo, eu acredito que talvez sinta um pouco de asco ao perceber que a carne deslizando pela sua língua pertencia a alguém que conseguiu conversar com você e se expressar claramente algumas horas antes. Ou será que o problema é só ter tido uma ação humana que causou o consentimento do porco? Será que é errado só porque nós fizemos o porco pensar como ele pensa? Se o porco está consentindo e você ainda assim não está tendo coragem de comer a sua carne, deixa eu te perguntar, você aplica essa lógica para outros seres conscientes? Tipo, todos os humanos ao seu redor? Bebidas alcoólicas, estresse, herança genética, as ações de outras pessoas, transtornos mentais, enfim, existem inúmeras variáveis que interferem em todas as escolhas que você faz. A gente tem um costume bem estranho de resumir as questões morais a trocas voluntárias, como se fosse tão simples quanto 2 pessoas adultas escolheram X, então tá certo. Mas infelizmente, a realidade ao nosso redor não costuma se apresentar com essa simplicidade. Consentimento não torna uma ação correta imediatamente, como se fosse uma poção mágica da moralidade. O quanto das nossas escolhas realmente são nossas escolhas? Sempre que a gente faz essa pergunta sobre livre-arbítrio, a gente se frustra pela ausência de uma resposta objetiva, o que é estranho porque essa pergunta não pode ser respondida. E não porque não tenha resposta, mas porque a pergunta está errada. Antes de discutir quais escolhas realmente são feitas pelo eu, a gente precisa entender o que é o eu. E a gente ainda não entendeu.
Uma das maiores críticas ao utilitarismo é isso, a dificuldade em superar o eu das ações morais. O meu ponto aqui é como podemos definir o que é consentimento se ele sozinho não serve para guiar as nossas ações. E se não fosse um porco? Se fosse um ser humano dizendo, por favor, me come. Nada me deixaria mais feliz do que você pegar esse garfo e faca, arrancar um pedaço da minha carne e comer. E aí? A questão é que, diferente da historinha do porco, esse caso já aconteceu. Ainda não é o Sexta Maldita, mas em 2001, Armin Meiwes encontrou seu par perfeito na internet. Ele queria comer carne humana, Bernd Jürgen queria ser comido. Várias pessoas entraram em contato com Armin por causa de sua proposta, mas todos que deram para trás seguiram suas vidas. Ele nunca quis fazer nada contra a vontade da pessoa, até que Jürgen decidiu ir até o fim. Com o resultado desse encontro, o homem ficaria conhecido como o canibal de Rotemburgo. É moralmente errado condenar essas pessoas por causa de um ato consentido por ambos? Eu sei que você provavelmente deve ter pensado que existe um problema aí. Um cara que decide ser morto e comido num jantar, e um cara que decide comer a carne de uma pessoa, provavelmente não batem muito bem da cabeça. Então, a capacidade cognitiva dessas pessoas possivelmente está afetada, e as suas decisões não necessariamente refletem o que elas escolheriam em outra situação. Mas essa outra situação não existe. O que existe é o que existe. Duas pessoas concordando com o canibalismo. Dá para imaginar a barbárie que seria uma sociedade que funcionasse assim? Se Jürgen estivesse vivo hoje, será que ele não olharia para trás e pensaria: "Oi, aquele dia lá que eu tava tão louco que quase deixei um cara me cozinhar pra janta"? Quem nunca? O que importa pra gente aqui é que essas pessoas não escolheram ser como são. Elas apenas são assim, e a definição de prazer delas é o exato oposto de nós. Eu espero. A sua resposta para o cenário do porco é a mesma para esse cenário agora? Porque pensa comigo, se a função das nossas ações morais é simplesmente gerar os resultados com mais prazer e menos dor, usar o processo de engenharia genética e garantir que aquilo que foi comido extraia o máximo de prazer de um ato que anteriormente consideraria um pesadelo, é a coisa mais correta a se fazer. Assim como seria correto matar e comer uma pessoa como Jürgen. O que separa um animal com mais cognição de um ser humano com menos? É moralmente correto colocá-los numa mesma prateleira? Perceba como, do ponto de vista da defesa do ser humano, não. Mas do ponto de vista da defesa do animal, sim. Se você vir um indivíduo pronto para se jogar de uma ponte, eu tenho certeza que você não vai dizer: ele é um agente moral e decidiu fazer uma escolha, deixa ele. Ele está consentindo. Porque nem tudo se resume aos agentes morais. Crianças, por exemplo, só se tornam agentes morais em certa idade. Ainda assim, elas são sujeitos morais, e é obrigação nossa garantir que elas recebam os direitos básicos. E essa é a parte que a gente negligencia, a parte dos sujeitos morais. Isso é um sinal de que, apesar de a moral não ser de fato objetiva, nós temos alguns valores intrínsecos que não sabemos muito bem de onde eles nascem. A moral não é objetiva, mas qual é o limite dessa subjetividade? Como eu falei no vídeo anterior, as nossas ações costumam ser direcionadas para atingir o melhor resultado que favoreça a nossa sobrevivência e preservação do corpo. Isso é uma coisa a se considerar quando as nossas ações vão de encontro a isso. Será mesmo que todas as nossas trocas voluntárias são de fato voluntárias? Se tudo o que fazemos e somos é moldado pelo meio? Será que dá para comparar as diferentes escolhas feitas por pessoas diferentes? Eu recomendo você assistir o vídeo que eu fiz sobre paradoxo do lugar de fala. Dentro da ideia utilitarista, como é que a gente mede o impacto das nossas ações para inseri-las num cálculo com resultados exatos? Como é que eu verifico até onde se estende os sujeitos morais nas consequências da minha ação? As pessoas próximas de mim? As gerações futuras? Até que geração futura? Os animais? Quais animais? Os indivíduos? Os grupos de indivíduos? Os grupos de grupos? E isso não é uma especificidade do utilitarismo. Praticamente todas as teorias morais vão dar uma escorregada quando se trata de aplicar valores absolutos a entidades tão complexas quanto seres conscientes. O máximo que a gente pode fazer é continuar tratando a moral como a gente trata a intuição e guiar nossas ações pelo que parece mais correto. Afinal,
Você não é um porco que quer ser comido, não é mesmo? Ninguém te forçou a consentir. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, onde vamos falar sobre consentimento fabricado e sobre como você não é livre. A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Se os donos do poder deixarem, não deixe que eles te controlem. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.